Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é funções administrativas básicas. Tópicos a serem abordados nesta aula: BSC, Balancer Scorecard, organização, controle, direção e coordenação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conceituar as funções administrativas básicas. Vamos iniciar aí discutindo a respeito do Balanced Scorecard, comumente aí tratado como BSC, uma ferramenta largamente utilizada em administração de empresas enquanto um indicador de desempenho. Já ouviu falar a respeito do BSC? Vamos à sua utilidade. O planejamento estratégico é aquele que estipula ponto A para o ponto B, etapas a serem cumpridas, mas é um planejamento para toda a organização, todos no mesmo barco em busca aí de um objetivo em comum. E temos os outros tipos de planejamento, o tático e o operacional. Qual é o problema? Vamos ao problema e de que forma o BSC buscou trazer uma solução. Primeiro vamos entender aí a grande questão. Qual é? O planejamento estratégico, a missão, a visão, os objetivos estratégicos, muitas vezes não são compreendidos por quem está na base, lá no dia a dia, executando a atividade. Às vezes o colaborador está focado ali, no serviço dele, em cumprir a sua meta. Ele não lembra, para falar a verdade, do que é missão, do que é visão, quais os objetivos organizacionais e estratégicos, planejamento estratégico da minha organização? Não sei. O que eu sei é que eu tenho que bater meta. Já viu algum cenário mais ou menos assim? O BSC tem o seguinte objetivo: alinhar o planejamento estratégico às ações operacionais da empresa, da organização. Lembrando que o planejamento estratégico está, por sua vez, aí embasado na visão, missão e objetivos estratégicos. Ótimo! Então esse é o objetivo do BSC, alinhar a estratégia às ações operacionais. Agora vamos discutir de que forma o BSC faz isso. O colaborador, já comentamos, ele não lembra muitas vezes da missão, da visão da empresa que ele trabalha, muito menos dos objetivos estratégicos. O que o BSC propõe? Que a organização pegue então esses objetivos estratégicos, quantifique-os em metas, podem ser metas departamentais, aí para cada área, quantifique-os em metas. Essas áreas, por sua vez, vão quantificar para os setores até que chega na meta do colaborador. Ainda que ele não lembre da missão, da visão, dos objetivos estratégicos, se todos os colaboradores e equipes cumprirem com as metas, digamos, micro, consequentemente, a meta macro, que são os objetivos organizacionais, objetivos estratégicos, serão cumpridos. Essa é a grande sacada aí do BSC. Agora vamos aos seus componentes. Quais são os componentes do BSC? Basicamente, temos aí 5 componentes: mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos de ação. Vamos entender o que cada um deles fazem? Vamos lá. Primeiro, o mapa estratégico agrupa os objetivos estratégicos em perspectivas. Então faça esse exercício. Pense num mapa. Eu tenho um mapa, cada objetivo está numa região. Eu consigo colocar os objetivos em regiões. Então esse objetivo estratégico está mais ligado a qual região? A qual dimensão? Perspectivas. Logo, o mapa estratégico agrupa os objetivos estratégicos em perspectivas, também chamadas dimensões. E quais são elas? Financeiro, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento.
Ótimo. Primeiro componente, mapa estratégico. Segundo, são os próprios objetivos estratégicos, lembrando que eles são mais amplos. O que eu preciso então? Para cumprir os objetivos estratégicos, quantificar em metas. Tá, mas para saber se eu estou executando exatamente, se eu tenho uma probabilidade maior de alcançar a meta, recomenda-se que eu tenha um plano de ação. Então, o plano de ação vai me levar aí a cumprir a meta. E para isso, preciso de indicadores, para me mostrarem se o que eu estou executando está dentro aí do plano, que possivelmente me levará a cumprir a meta. Vamos agora discutir o que vem a ser organização. Bom, organização remete àquela ideia de estipular prioridades. Quais os recursos que eu tenho para atingir um determinado objetivo? Então, assim, eu vou enfrentar uma batalha. Tenho mantimentos suficientes? Não tenho. Tenho tempo suficiente? Pessoas? É para isso que serve a organização. E aí aplicamos em várias áreas. Você já deve ter ouvido. Preciso organizar melhor meu tempo. Vamos organizar as nossas finanças. Vamos organizar a nossa vida. O controle remete à ideia de medir. Então pensem assim, medição combina com controle. Indicadores combina com controle. Como assim? Através de indicadores, eu vou medir se o que está sendo executado está dentro do que foi planejado. E com qual intuito eu faço isso? Pois, se eu estiver executando exatamente o que está no plano, é bem possível que eu chegue no destino em segurança. Pensem numa cabine aí de um avião. Olha o nome, cabine de controle. Para que servem aquelas várias luzes? Na verdade, gente, são todos indicadores que vão me mostrar se estou na rota certa, se tem algum problema. Não é recomendado que o administrador ignore os indicadores. Muitas vezes o indicador, por exemplo, de satisfação ou de insatisfação do cliente possibilita que a empresa se mantenha, perpetue e lucre. Então essa é a ideia de um indicador, essa é a ideia de um controle. Cuidado, quanto maior arriscada a tarefa, mais eu devo o quê? Diminuir a amplitude de controle. Porque eu preciso olhar mais de perto. Pense num avião que está no piloto automático e se aproxima de uma grande tempestade. Normalmente, via de regra, o piloto assume o controle, diminui a amplitude. Já quando são tarefas rotineiras, aquela coisa do dia a dia, recomenda-se aumentar a amplitude, até para que não gerem atritos desnecessários. Já trabalhou com algum chefe que fiscaliza bem próximo, diminui a amplitude quando não precisa, quando é desnecessário, você é de confiança, o trabalho é rotineiro? Fez sentido? Agora, a ideia é aprendermos sobre direção. Falamos do PODC, planejamento, organização, controle, direção. Cada um deles tem um objetivo. A direção, pensem assim, todos estão no mesmo barco, cada barco tem as suas respectivas atribuições, mas existe um comandante. Existe aquele que vai definir quais são as principais prioridades, qual a rota que nós vamos seguir. Numa situação aí de uma tempestade, de um imprevisto, é para ele que todos olham. E aí, comandante, para onde vamos agora? Isso acontece nas empresas. Vejam a importância da direção. E aí vai longe a discussão. Temos, por exemplo, estilos de liderança, teoria da motivação, gestão do conhecimento. Administrador, o líder, possibilite que todos se desenvolvam, conheçam, aprendam. Essa é a ideia de direção. Eu trouxe para vocês aí no Saiba Mais
para aprendermos aí mais a respeito da evolução da teoria clássica e do pensamento de Henri Fayol. Vejam lá que vai estar bem explicado aí a questão das funções das organizações e especialmente da função administrativa. O POC3, que modernamente é o que vimos, PODC, planejamento, organização, direção e controle. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre funções administrativas básicas. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais. Até a próxima.